Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, diariamente com você de segunda a sexta, né? Sempre discutindo os assuntos importantes aqui para a região da Baixada Santista e para todo o Brasil também. Todos nós ficamos meio que estarrecidos, né? E impressionados com aquela tragédia, aquele ato de violência estúpido que aconteceu na última sexta-feira numa escola lá do Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. Um cidadão, um jovem de 23 anos, invadiu a escola onde ele mesmo havia estudado, um ex-aluno, e acabou atirando em várias crianças, vários adolescentes, matou 12 pessoas, se eu não estou enganado aqui na conta, né? Alguns conseguiram escapar, apenas os feridos, enfim, e acabou sendo surpreendido por um policial que estava ali pela região. O policial foi alertado, correu para a escola, acabou atirando, né, nesse cidadão na perna e ele, na sequência, acabou se matando. Vamos discutir aqui com muita tranquilidade, não é? Sem os exageros que a gente pôde acompanhar nas coberturas de televisão do último final de semana, desde a última sexta-feira, que continuam, não é? Até o Faustão resolveu fazer um programa em cima disso, né? Acabou perdendo a audiência para o Gugu, bem feito para o Faustão, tá certo? Bom, vamos discutir esse assunto com muita calma aqui no painel regional de hoje. Estou recebendo aqui a Simone Batista, Simone que é pedagoga e coordena o curso de Pedagogia da Unimonte. Boa noite, prazer recebê-la, tudo bem, Simone? Boa noite, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar com a gente aqui. E mais uma vez participa e colabora com a gente, o jornalista, o companheiro Humberto Chalub, que é o diretor da Faculdade de Comunicação e Arte da Unisanta, nossa Universidade de Santa Cecília. Tudo bem, Chalub? Boa noite. Boa noite, doutorão. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar mais uma vez aqui com você. Prazer é nosso receber o Humberto Chalub, como ter você aí acompanhando a gente. O 3014-5281 está sempre à sua disposição. Você liga, dá a sua opinião, faz a sua pergunta, a sua sugestão. Você fica sempre absolutamente tranquilo em participar com a gente aqui. O espaço é totalmente democrático. Bom, evidentemente que todo mundo acompanhou, não é, o que houve no Rio de Janeiro na última sexta-feira, não é? E ambos são professores. Chalub dá aula ainda também, né? Ou não? Só fica no comando da... Agora estou no comando. Está no comando. Mas já deu bastante aula, convive diariamente com jovens, com gente que acabou de sair da adolescência, não é? A Simone da mesma forma. Bom, o choque, aquela notícia, aquela informação, aquilo que aconteceu no Rio, Simone, como é que você viu aquilo? Sempre um choque, né? Uma extrema violência e um choque, inclusive, como professora, porque nós trabalhamos com educação em escolas e alguém entra na escola e comete um ato de violência, acho que deixa toda a sociedade estarrecida. Tanto que todo mundo começa a pensar o porquê dessa situação, se a gente tem como prevenir, o porquê acontece. No Brasil não costuma acontecer nenhum ato assim, né? Em outros países talvez, mas acho que para nós é alguma coisa um pouco nova, né? E aí, Chalub? Eu creio que demonstrou que realmente foi um processo inevitável, né? Que a gente pôde perceber que a natureza do crime, pelo que até agora foi colocado, que foi um ato de psicose, né? Eu creio que, da maneira que foi, que a gente está na escola, dificilmente, né, ao receber um ex-aluno, que ele era um ex-aluno, na escola e com o intuito que ele tinha de vir verificar a documentação, pegar o histórico escolar, acho que dificilmente alguma escola impediria um ex-aluno de entrar, até porque ele não tinha um antecedente, ele não tinha um histórico de violência, ele tinha sim, né, agora que se sabendo do que aconteceu, alguns elementos de começar a constatar que ele era realmente uma pessoa perturbada. Mas até então ele não tinha dado nenhum indício que poderia cometer um crime daquela natureza e a forma como foi, né? Agora, o que a gente pode discutir, que eu acho que é muito importante, né, é a questão da divulgação desses fatos, né? Eu acho que aí não se quer que se impeça a divulgação desses fatos. Mas eu creio que o exagero na divulgação, né, na explicitação de eventos dessa natureza, eu, de certa forma, fico um pouco preocupado, porque ele acaba estimulando atos dessa natureza, até porque se você nota as cartas que ele deixou, ele faz referências aos mesmos casos ocorridos nos Estados Unidos, ele faz citação àquele rapaz asiático que entrou na escola e cometeu o crime, faz citação a um outro caso envolvendo. Então, a gente fica preocupado de essa exposição, superexposição, essa exploração, a meu ver, que foi um pouco exagerada desse evento aí, triste para todo mundo, mas possa também, até em decorrência, estar motivando, né, pessoas a estar tendo atos dessa natureza. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter também, nós que somos comunicadores, no tratamento da informação, eu acho que houve um certo exagero, a gente
infelizmente a gente tem que acompanhar e tem que admitir também que a imprensa às vezes ela não contribui de forma positiva para que isso não volte a acontecer. Especialmente a televisão, né? Porque nada impacta mais do que a imagem, tá certo? Exatamente. Nada impacta mais do que uma notícia dada de uma maneira, enfim, forte, violenta, demais, por parte de uma mídia tremendamente popular, né, e vista em todos os cantos do país, como é a televisão. A gente vai falar sobre isso na sequência também, é importante que o Charubi levantou. Eu já disse na abertura, né, que a gente vai discutir aqui com muita tranquilidade, muita profundidade, né, diferentemente do que a gente viu aí, o Charubi falou, mas eu também concordo plenamente, né, alguns veículos importantes, inclusive de TV a cabo, né, que não deviam agir dessa forma, afinal o acirramento pela audiência não é tão grande quanto nas TVs abertas, né. Agora, a Simone falou em possibilidade de você prever, não é, ou ter precauções com relação a isso. Você acha que é possível, Simone? Alguma coisa desse nível, assim, num caso como é que a gente viu no Rio? Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade já extremamente violenta, competitiva, que em alguns momentos não consegue incluir todas as pessoas. Então, alguém que já tem uma predisposição, que já tem algum problema, uma esquizofrenia, se ainda não consegue se perceber junto a um grupo, se consegue se sentir acolhido, pode potencializar algo que a pessoa já tem. Então, acho que eu penso como educadora que é importante que a gente esteja atento a comportamentos dos alunos. Embora ele não tenha um histórico de violência, um comportamento de se manter isolado, de ter dificuldades de comunicação com os colegas. Então, acho que a gente não consegue prevenir, mas consegue, sem dúvida, ajudar algumas pessoas que tenham dificuldade de ser inclusas no grupo. Trabalhar, acho que com as crianças, com os adolescentes, valores que a nossa sociedade vem perdendo. Valores de respeito, de tolerância a quem é diferente de você, o valor do diálogo. A gente trabalhar cada vez mais para que as pessoas não fiquem mais violentas do que a gente já está hoje vivendo na sociedade. Acho que esse é um ponto importante, não no sentido de você poder prevenir a ponto de não acontecer, mas de você ter ações educativas que possam favorecer a inclusão de todo mundo no grupo e abrandar possíveis comportamentos desviantes. Não sei se a professora concorda, eu acho que nós temos um fator novo hoje na sociedade, é que em função do formato de crescimento no Brasil que nós tivemos, houve assim, um adensamento das grandes cidades, né? E aquela ideia que se tinha inicial, por exemplo, do convívio em sociedade, somente do convívio na sua rua, no seu bairro, a gente foi perdendo nos grandes centros urbanos, né? Então o que acontece? A escola passou a ser uma extensão da vida social do jovem, do adolescente e da criança. Que ela tem na escola, por exemplo, o convívio, todo o seu desenvolvimento, né, inclusive social, que a gente tinha, por exemplo, há 30 anos atrás, as crianças iam para a escola, mas elas tinham tempo de rua, de brincar na rua, os seus amigos de vizinho, de jogar bola com a sua turma, quer dizer, o convívio. E hoje o que se estabeleceu? A criança ela tem uma extensão da escola, o convívio social. Então é comum hoje você ver as turmas formadas na escola se tornarem os mesmos amigos que eles têm no convívio social, até por força dessa questão da internet, das redes sociais. Então o ambiente da escola ficou, de certa forma, quase que o convívio dessa criança. Quer dizer, ele tem... E essas influências, por exemplo, que acontece com a caso do bullying, dessas provocações, elas têm muito mais intensidade em função disso. Porque se a gente tinha algum desconforto na escola, quando estudávamos na fase do primário, quando era fundamental, não era primário, não era nem fundamental, a gente, por outro lado, encontrava nos amigos de rua, nos amigos que nós tínhamos de convívio social fora escola, né, um abrigo, uma forma de você ter um outro desenvolvimento social. Hoje, praticamente se estabeleceu que a escola é onde se dá toda a formação do indivíduo, né? Praticamente, porque ele vai para a escola, ele sai da escola, ele tem a relação de amigos na internet, ele continua fazendo essa relação, né? Então ele busca aquela ascensão dentro da sociedade, que é aquela iniciação também do relacionamento afetivo, tudo na escola. Então acho que ela passou a ter um caráter
de força muito maior que nós tínhamos no passado. Sim. E aí que talvez onde há necessidade de uma revisão na nossa conceituação do que se pretende para o ensino fundamental. Se há uma constatação que esta formação é importante, eu acho que a inclusão dos valores de vida, principalmente nessa questão da formação humana, de cidadania, formação do próprio ser, né, acho que tem que estar muito mais latente. Isso acabou sendo um pouco abandonado, né, de uns tempos para cá, né? Bem abandonado, né? A gente tem uma preocupação, acho que hoje, muita informação e menos formação. E menos formação. Então tem que ter um resgate do trabalho dos valores, realmente, de como que a gente faz os meninos conversarem mais, terem espaços de cooperação, não só de competição, espaços em que todo mundo possa se manifestar, cada um com a sua potencialidade, cada um com a riqueza que tem, né? E não somente alguns se destacam e os outros ficam excluídos. A gente ainda vive isso hoje nas escolas. O gordinho que não vai para o time de futebol, né? O que estuda muito, que os colegas fazem o bullying. Então, como que a gente trabalha essas questões como educadores? A escola e em conjunto com os pais também, que os pais estejam atentos para essas questões. Será que o menino está com algum comportamento que a gente possa ajudá-lo a viver melhor em sociedade? Quer dizer, para conviver, a gente precisa de normas, né, de padrões de conduta. A gente também não pode perder esses padrões, senão a gente esgarça o tecido social. E eu acho que a escola, como o professor Chalub colocou, ela é um fator preponderante nesse ponto. Hoje é fundamental. E aí é onde ele encontra, talvez, a maior dificuldade. Porque o universo dele passa a ser essencialmente o universo da escola. Então, os amigos dele são da escola, as relações afetivas estão na escola. Então, talvez essa questão ela esteja presente, quem está no convívio da escola percebe bem isso, quem tem filhos nessa idade escolar, né? Quer dizer, você quebrou aquela etapa que nós tivemos muito latente, que é a possibilidade de você chegar da escola e ir para a rua brincar com outros amigos, né? Você tinha outros ambientes de convívio que não eram só da escola. Então, por exemplo, para quem sofre esse tipo de perturbação na escola é extremamente terrível, porque você tem na escola, você começa a passar a ter medo de ir para a escola, porque você está constantemente perturbado, né? Não é só aquele ambiente que você viveu naquele momento. Você vai para casa, você tem a rede social do convívio dos seus amigos que são da escola, então é uma questão de a gente perceber. E outro fator, eu acho que, só para incluir mais um capítulo nessa etapa, eu acho que também houve um certo abandono dos valores que se conceituou a partir do momento em que se estabeleceu a revisão dos conteúdos do ensino básico, que foi no período da ditadura, né, que foram introduzidas algumas disciplinas que tinham na época, que nem Educação Moral e Cívica, né, Organização Social Política Brasileira, que eram disciplinas que foram consideradas à época uma imposição da ditadura, mas que eu acho que foi um pouco equivocado o entendimento sobre isso. Então se abandonou tudo que se propunha nesse sentido. Então o fato de você fazer uma fila para o aluno entrar na escola já passou a ser um elemento de impositivo, né? Você ter algumas regras de vamos cantar o hino nacional no ingresso não, já passou uma imposição da ditadura. Então eu acho que nós temos que ter um equilíbrio, nem tanto ao mar, retomar nem tanto alguns valores que eu acho que de respeito, principalmente a questão do mais velho também, que foi uma coisa que se perdeu, né, o respeito ao professor. Então acho que é uma questão que também não bastará apenas a escola impor, que vai ser uma coisa impositiva. Acho que a família tem que estar atenta a isso, né? Inclusive a gente aqui tem uma brincadeira que a gente faz na escola, que tem uma charge que colocar nas salas dos professores, que é aquela ideia, né, que quando a professora dava o boletim com nota baixa, os pais tomavam partido da professora, né? Falavam assim, filho, você está com nota baixa, davam bronca no filho. Hoje é o contrário, né? A professora que toma bronca dos pais porque o filho tomou nota baixa, né? Então, eu acho que isso tem que encontrar um equilíbrio que nós temos que buscar, acho que urgentemente, né? Eu acho muito importante isso que foi colocado aqui, né? A questão do bullying, enfim, a cobertura de televisão. Vamos abordar tudo isso daqui a pouquinho, também com um pouco mais de atenção. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida voltamos aqui com o nosso painel regional. Já, já. Que a família passou. Vou de volta aqui com o nosso painel regional, né, conversando com a Simone Batista, aqui ao centro, né, Simone que é pedagoga, e também com o jornalista Humberto Chalub,
coordenador aqui do curso de comunicação da Unisanto. O telefone à sua disposição, 3014-5281. Você liga para a gente, participa com a sua opinião, enfim, com a sua pergunta, fique absolutamente à vontade. A informação que a gente teve, eu até falava, a gente estava voltando aqui no break, né? Do break, né? É que o Wellington, né? O Wellington Oliveira, o rapaz de 23 anos, o atirador, que levou à morte 12 pessoas, 12 crianças, jovens, adolescentes lá no Rio de Janeiro, parece que ele havia sofrido bullying na época de estudante, né? Exatamente nessa mesma escola, né? E o bullying é um problema que vem ganhando espaço aí na mídia, né? Uma preocupação cada vez maior, né? De uns tempos para cá. Na minha época, na época do Chalub, né? O bullying era resolvido na porrada, né? Tá certo? Um chamava o outro de magrelo, não gostava, um é gordo, outro é quatro olhos, o outro é não sei o quê, isso que foi e tal. A hora que o cara se enchia, formava aquela rodinha, os dois se entendiam na esquina e a coisa estava resolvida. Na sociedade de hoje, isso não acontece mais, né, Simone? Mas, em compensação, a coisa ganhou para uma proporção infinitamente maior, né? Eu acho que hoje a gente tem uma sociedade com outras características, né? A própria mídia, as próprias redes sociais, o próprio uso da internet potencializam algumas questões, porque tudo fica muito mais divulgado, todo mundo tem acesso a uma série de informações. As nossas relações humanas estão passando por transformações. Nós fomos crianças, como o Chalub comentou, que brincávamos na rua, tínhamos vários grupos de amigos, acho que uma relação talvez um pouco mais próxima, interativa com a família. Tudo isso foi se transformando nos últimos anos, né? A gente tem hoje as mães e os pais trabalhando fora, nós temos a escola ocupando uma outra posição, porque as crianças já não brincam na rua, o nível de violência nas sociedades está muito grande, acho que a competição foi muito acirrada. Então, o bullying também ficou potencializado. É um grande problema que a gente enfrenta nas escolas hoje. Eu percebo muitas vezes uma sociedade mais, usar um termo forte, mas mais fundamentalista, uma sociedade mais intolerante, onde algumas ideias que as pessoas têm, elas simplesmente acham que é uma verdade única e não conseguem dialogar com outras pessoas. E essa sociedade, cada vez mais individualista, cada vez mais em si mesmada nela mesma, ela provoca comportamentos também mais agressivos nas crianças, né? Então, as crianças nas escolas hoje, a gente tem que trabalhar muito o relacionamento de um com o outro. Eles se xingam muito, se batem muito, xingam os professores. Então, esse é um comportamento que ele está ficando um pouco generalizado nas escolas. E eu não acho nem que é uma questão que muitas vezes as pessoas falam de segurança pública ou de polícia. É uma questão de educação. É uma questão de cidadania, como que a gente vai fazer o enfrentamento de um novo tipo de relacionamento humano, que talvez esteja mais violento, e criar comportamentos mais tolerantes, baseados no diálogo, baseados na paz, na comunicação não violenta. Então, como é que a gente enfrenta essas questões como educador? Porque se criou assim uma diferença, né? Eu acho que assim, existe pouca participação da família na escola. Eu acho que o ideal é que se trazer as famílias para a escola, para que as famílias também possam acompanhar as dificuldades que as escolas também enfrentam, né? Eu acho que não é só o fato de se, no caso da escola pública, que tem as suas dificuldades inerentes aí às políticas de gestão, de governo, que normalmente são equivocadas ou são executadas por pessoas que não estão preparadas para fazer, ou mesmo as dificuldades enfrentadas pelas escolas particulares, que apesar de cobrarem uma mensalidade, e existe aquela ideia de que, quantas vezes a gente ouve, né, o fato, olha, estou pagando, como se o fato de pagar uma mensalidade da escola resolvesse, a escola tivesse que resolver todos os problemas. Estou pagando e transferindo a responsabilidade. Para a escola. Eu acho que essa questão é que deve ser bem discutida e bem debatida, né? O que se espera da escola hoje, né? Quais profissionais a escola tem que oferecer ou tem que incluir no seu elenco para poder atender essas novas demandas que esses alunos estão tendo. Então, eu acho que assim, se não houver assim, uma integralização entre a escola e a família, trazendo realmente essa questão, porque é comum, você já deve ter vivido isso, que às vezes o fato do rigor da escola, eu digo rigor, na questão de educação mesmo, de você educar e mostrar, às vezes, para o aluno
que ele está agindo de forma incorreta e que aquilo gera uma consequência. E às vezes a consequência pode ser uma punição, pode ser uma suspensão, pode ser uma nota baixa. E às vezes a escola não está encontrando por parte dos pais uma reciprocidade. Quer dizer, às vezes há uma conduta até agressiva dos pais e entender que às vezes o fato do filho dele não estar tendo um comportamento adequado é culpa da escola. Então acho que nem a Maomé nem a montanha. Acho que nós temos que encontrar um meio de trazer as famílias para a escola, saber que é importante essa participação, porque existe uma extensão, não é apenas a atribuição da escola formar o filho, como também não é apenas a atribuição da família nesse contexto atual da sociedade, em que os pais não estão em casa, são obrigados a trabalhar, são obrigados a ficar constantemente na rua e às vezes é dada a educação completa do filho à escola, à instituição. Então, acho que é uma questão muito relevante, eu vejo hoje com isso o fator preponderante para a gente criar uma sociedade nova. Porque do jeito que está caminhando, a gente tem assistido aí essas barbáries, né? Quer dizer, os atos assim, mais inacreditáveis, né, que nós tivemos essa semana, essa questão do carro passando aqui na cidade, dando tiro. Em Santos e São Vicente, madrugada de sexta para sábado. Né? Quer dizer, se fosse saindo uma coisa determinada por uma guerra de quadrilha, mas acho que parece que até um ato assim insano, né? Quer dizer, dá a impressão que foi uma coisa de vamos se divertir dando tiro nas pessoas. Então, eu acho que a coisa está tomando uma proporção que nós realmente... Sim, há uma necessidade de retomar alguns valores. E uma responsabilidade de todos os atores sociais, né? A convivência social é uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade da escola, é uma responsabilidade de comunicadores sociais, é uma responsabilidade do governo, quer dizer, todos nós ocupamos o mesmo espaço público. Então temos que achar formas de conviver bem diante das necessidades e do jeito que a sociedade está estruturada hoje. Como é que nós conseguimos todos, né, somando esforços, apresentar um mundo melhor também para as futuras gerações? Como é que a gente encaminha, diante de tantas situações diferentes que a gente tem vivido, as novas gerações para que elas se sintam seguras, que elas possam viver melhor, construir realmente uma sociedade pautada em valores mais dignos, né? Vocês acham que a mídia entra aonde nessa situação toda aí? Eu acho que a mídia, por exemplo, como o professor Chalub já citou, em alguns momentos faz um espetáculo das situações, né? A gente vive uma verdadeira sociedade do espetáculo. Então, você vê que o pai está ali numa dor tremenda porque perdeu o filho e a mídia vai lá e faz uma tomada do pai. Tem que tomar algum cuidado com isso, assim, porque senão... Nós que trabalhamos com a informação, eu acho que existem informações relevantes, que é o fato em si. Agora, existem informações que não complementam, olha, quer dizer, a gente assistiu coisas que... Para que precisa insistir? Qual a diferença de você saber a forma com que ele matou? Quer dizer, o importante é que ele matou, a gente soube que ele matou, isso causou um efeito, né? Uma comoção. Uma comoção que isso, qualquer ser humano assim, todos, ficou comovido em saber que uma pessoa entrou numa sala de aula e matou crianças de 12 anos. Saber que um ser humano foi capaz de fazer isso. Quer dizer, esmiuçar essa coisa, quer dizer, narrar como foi, de que foi, se botou em fila, eu acho que isso é uma coisa desnecessária. Acho que nós temos que também fazer uma meia-culpa da imprensa, quer dizer, em busca dessa audiência, essa guerra de audiência, essa coisa de vamos ter audiência para poder ter um patrocinador melhor. Eu acho que nós temos que discutir também. Até porque, eu sempre volto a insistir, os meios de comunicação são outorgas públicas, são explorados por empresas de capital privado, mas são uma concessão de governo. Quer dizer, todos os canais que estão no ar agora, inclusive com quais estão aqui, foram concedidos para que as emissoras, as instituições possam se valer desses canais de comunicação para prestar serviço, levar informação, entreter. Agora, isso tem que ter também um certo limite. Eu fico muito à vontade porque eu vejo que existe um certo pudor e um certo politicamente correto que nada se pode mais falar, porque senão é censura, está tentando coibir. Eu acho que é por aí também. Algumas coisas eu acho que nós temos que discutir. Eu acho também. Né? Eu acho que a TV ela dedica muito pouco tempo a educar, a prestar serviço, a poder, quer dizer, construir coisas... Tem coisas boas? Tem.
Mas tem programas que realmente, a meu ver, né, pelo fato de a gente ter liberdade, que nós temos que oferecer um produto de baixa qualidade para as pessoas. E que importância tem para o fato, né, para que informação que você passa para o telespectador, você tocar a câmera em cima de um pai, tá certo? Que estava chegando naquele... Antes da gente começar o programa, eu estava comentando esse fato com vocês, né? Cheguei sexta-feira em casa, assisti o concerto no Coliseu, do maestro João Carlos Martins, né? Uma coisa extraordinária. Chego em casa com o espírito elevado e tal, apesar de estar meio chocado ainda com aquela notícia do Rio de Janeiro, com essa notícia que nós estamos debatendo aqui. Ligo uma emissora de TV a cabo, não preciso esconder aqui qual foi, não, Globo News, né? Aí no Jornal da Noite vem lá a matéria, né? A repórter, o cinegrafista pegando a imagem de um pai que estava chegando à escola. Ele, evidentemente, naquele momento não sabia o que tinha acontecido com a filha dele, né? Então ele está chegando à escola, não sabia se ela estava ferida, se ela estava bem ou se ela tinha morrido. De repente ele chega, vai se aproximando e a câmera acompanhando, e começa a gritar porque ele viu no chão o corpo de alguém, né, que se parecia muito com a filha dele, se não me engano, de nome Larissa. E ele começou a gritar, é Larissa, é Larissa, é Larissa, e a câmera em cima. Alguém colocou a mão, né? Isso o apresentador, nesse momento alguém tentou nos impedir a filmagem e tal, não sei o quê, nos foi impedido o resto da filmagem e tal, não sei o quê. Eu pensei comigo, foi muito bem impedido. Ué, que informação é essa que você está passando ao público? Que relevância, como diz o Chalub, né? Que relevância tem isso para o telespectador? Você vê um pai olhar uma filha morta na porta de uma escola, uma situação daquelas. E tem uma responsabilidade social dos comunicadores, né? Depois eles retomaram a filmagem, conseguiram retomar a filmagem, né? No carro, acho que é um carro funerário do Corpo de Bombeiros, me parecia que era uma coisa, algo assim, né? Com a moça, a menina, na maca, né? Sendo colocada dentro do carro. Que informação jornalística é essa? Que relevância tem isso? Para que você passar uma imagem dessa para o telespectador? Eu falei, bom, será que, sabe, para o mundo que eu quero descer, entendeu? Isso aí entra a questão da banalização. Pois é. Né? Aí entra o questionamento, a gente não quer dizer aqui que as pessoas vão tomar atitudes com base no que elas assistem. Ninguém também é idiota, né? Claro. De ficar na frente da televisão, agora vou fazer isso, vou sair daqui, vou matar todo mundo. Não. Mas em algumas situações, realmente, pelo caso desse rapaz, pelas cartas que ele deixou, você vê que ele estava muito influenciado pelos casos que aconteceram nos Estados Unidos, que foi amplamente divulgado, que tiveram essa mesma exposição de mídia. Quer dizer, de certa forma, é preponderante isso? Não. Mas com certeza pode estimular, pode, né, fazer com que isso seja incutido na cabeça das pessoas, principalmente a garotada, que é mais jovem, super influenciada, né? Então, de repente, as pessoas vão achar que o mundo daqui para frente vai ser sempre assim. Que você, a qualquer momento, pode entrar uma pessoa, te dar tiro, jogar um avião no... Sim, há uma banalização da violência, há uma banalização do comportamento equivocado. Em muitos casos, uma glamorização do crime, do criminoso, do bandido, né? Terceiro e último bloco do painel regional de hoje. Só quero dar uma informação para você que está tentando entrar em contato aqui com a nossa produção, né? O 3014-5281, nosso celular para recebimento dos seus telefonemas, está em pane. Uma pane técnica, lamentavelmente, então fica difícil, aí, quase impossível a sua participação. Porque você está ligando aí, não está conseguindo entrar em contato aqui com a nossa produção para enviar aí a sua pergunta, a sua opinião a respeito do que a gente está discutindo, a gente está debatendo aqui, tá certo? Então, se até o final do programa, mais alguns minutinhos a gente conseguir, nós colocaremos no ar algumas perguntas. Estamos tentando aí consertar aí o problema técnico que nós estamos tendo aqui no aparelho nosso que recepciona você todas as noites aqui no painel regional. A gente continua conversando aqui com a Simone Batista, não é? Simone, que é pedagoga, e com o jornalista Humberto Chalub, aqui da Unisanta também. E, bom, o Chalub falou, a gente estava falando a respeito da mídia, né? Eu questionei o envolvimento da mídia, a importância da mídia em todo esse processo educativo aí, e de formação da sociedade. Então, a pergunta é básica. Do tempo que a gente vivia aí, né, não estamos de idades assim muito distantes, né? Do tempo que a gente vivia para cá, a sociedade piorou. Você acha isso, Simone? Não sei se a gente pode ser tão linear assim, a sociedade piorou, mas sem dúvida ter mais acesso a alguns assuntos nos dá a impressão de que piorou. Os comportamentos estão muito mais fáceis de serem vistos por todo mundo, né? Essa questão que o Chalub colocou. A mídia apresenta tantas informações que alguém que já tem ali alguma maluquice vai na internet e lê sobre um crime, vai na televisão, assiste o mesmo crime.
Não que isso vá provocar o crime, mas também essas informações, elas precisam passar por um crivo dos comunicadores sociais, precisa passar por um crivo de responsabilidade social. Então a mídia precisa trabalhar com questões educativas também, né? Que possam contribuir para uma sociedade melhor. E a gente tem hoje, em todas as mídias, né? Inclusive nas novas mídias, a gente tem muitos assuntos que não servem para nada, né? Isso acontece tanto em sites, em blogs, quanto em programas de televisão. Sei que esse é um assunto delicado para conversar com comunicadores sociais, mas é algo que a gente tem que fazer um enfrentamento e começar a discutir também. Porque tem uma máxima que diz o seguinte, né? Que não foi o mundo que piorou, né? Foram os meios de comunicação que se ampliaram e melhoraram para mostrar o mundo como ele é. E nós não tínhamos acesso à informação como temos hoje. Então temos coisas fantásticas hoje, assim. Por exemplo, o mesmo caso que está acontecendo na parte do Oriente Médio, com as transmissões via celular, né? Todas aquelas manifestações que se organizaram através dos meios sociais, com toda a censura que foi imposta pela ditadura do Egito e tal, você consegue hoje se comunicar. Então, acho que por esse aspecto foi muito bom. Agora, por outro lado, também a qualidade que se comunica. Eu acho que também nós temos que ter uma revisão do que se pretende também para o futuro. Porque não é apenas o fato de você ter liberdade para você comunicar, que você pode comunicar da forma que você queira, né? Eu acho que em alguns ambientes tem que ter uma restrição. E aí quando se fala em restrição, você entra na questão da censura, porque a censura, a ditadura... Eu acho que não é bem assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Se encontrar alguns nichos de equilíbrio que você possa realmente tratar a informação aí dentro daquela questão da relevância. Qual relevância tem, que nem o Botrão colocou, você mostrar o drama de um pai no sofrimento